Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à 14ª aula do curso Educação do Espírito. Já estamos chegando ao final do nosso curso e rogamos aqui que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que até o final estejamos aqui vibrando em paz e em amor. Nesta videoaula, vamos desenvolver o tema a educação do espírito. E para isso, nós vamos utilizar alguns autores espíritas, encarnados e desencarnados. E vamos iniciar com o espírito Lins de Vasconcelos. Lins de Vasconcelos foi um grande trabalhador do movimento espírita brasileiro na época do primeiro Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil, da criação do Conselho Federativo Nacional, ou seja, estamos falando aqui das décadas de 1940, 1950, quando Lins de Vasconcelos foi realmente muito atuante. E até hoje ele recebe homenagens do movimento espírita e principalmente da Federação Espírita do Paraná, de onde ele era originário. Muito bem. O espírito Lins de Vasconcelos, através do médium Divaldo Pereira Franco, nos diz o seguinte sobre a educação do espírito. Allan Kardec fundamentou o hoje célebre conceito: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Abrindo reais e novos horizontes a psicologia infantil para favorecer a educação com métodos primorosos. Pôde, então, a criança ser estudada não apenas como um ser em formação, e muito menos como um homem em miniatura, mas como um espírito comprometido e empenhado em nobres embates pelo aprimoramento íntimo. Ao lado dos métodos de educação, a disciplina salvadora do Evangelho, que corrige com amor e esclarece com justeza para orientar e ajudar. Educação, alimento da vida. Espiritismo, vida. É de bom alvitre estimulemos o ensino, evangelizando o professor, a fim de que este possa transmitir o conhecimento clareado pela sabedoria de Jesus Cristo, o Mestre por excelência. Com as luzes que projeta sobre a alma humana, resolve todos os problemas do ser, do destino e da dor. Dirigido à criança, toma no presente as mãos do homem do futuro e prepara-o para as lides da imortalidade triunfante. Afirmamos, pois, sem receio, espiritismo e educação são partes essenciais de um mesmo todo na sementeira do amor integral. Então essas são as palavras do espírito Lins de Vasconcelos. E ele está aqui ligando a educação com o Evangelho e mostrando da necessidade de sensibilizarmos, de humanizarmos, de evangelizarmos o educador, porque ele é o mestre, ele que está à frente da condução dos espíritos reencarnados que estão passando pelo período da infância. Muito oportuna esta fala de Lins de Vasconcelos, espírito, e mostrando que a educação, como ele coloca aqui, é que alimenta a vida e que o espiritismo, trazendo a imortalidade da alma, as vidas sucessivas, é a própria vida. Porque nós estamos numa existência. E esta existência faz parte da vida, que nos leva, pela imortalidade,
até a perfeição. É para se ler e reler esta fala do espírito Lins de Vasconcelos. Vamos agora passar a palavra a um autor espírita, este já encarnado, também que já compareceu aqui no nosso curso. Estamos falando aqui de Leon Denis, que foi contemporâneo de Allan Kardec e nos deixou várias obras. Diz ele: não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Primeiramente, regular a vida física, reduzir as exigências materiais ao necessário, a fim de garantir a saúde do corpo e instrumento indispensável para o desempenho de nosso papel terrestre. Depois, disciplinar as impressões, as emoções, exercitando-nos em dominá-las, em utilizá-las como agentes de nosso aperfeiçoamento moral. Aprender principalmente a esquecer, a fazer o sacrifício do eu, a desprender-nos de todo o sentimento de egoísmo. A verdadeira felicidade neste mundo está na proporção do esquecimento próprio. Não basta crer e saber. É necessário viver nossa crença, isto é, fazer penetrar na prática diária da vida os princípios superiores que adotamos. É necessário habituarmos-nos a comungar pelo pensamento e pelo coração com os espíritos eminentes que foram os reveladores, com todas as almas de escola que serviram de guias à humanidade. Viver com eles numa intimidade cotidiana, inspirar-nos em suas vistas e sentir sua influência pela percepção íntima que nossas relações com o mundo invisível desenvolvem. Então eis aqui Leon Denis, o filósofo do Espiritismo, e que tinha uma grande preocupação com a educação, falando aqui para nós de autoconhecimento, autodomínio através da autoeducação. Educação não é só o currículo que foi planejado. Educação não são só as atividades que estão sendo desenvolvidas com os educandos. Educação não é apenas estudar, ler, assistir e adquirir conhecimentos. Educação também é autoeducação, controle de si mesmo, com o desenvolvimento do potencial divino, individual, de cada um. E Leon Denis está nos chamando a atenção para isso. E lembrando que a doutrina espírita não é apenas para ser lida, não é apenas para que peguemos os livros e façamos anotações. A doutrina espírita é para ser vivida. E que os ensinos dos espíritos precisam vibrar na nossa intimidade, para estarmos com esses guias da humanidade e indo nos transformando paulatinamente. Tudo isso é a educação do espírito que, repetindo, somos. Eu, você e todos nós. Vamos passar agora a palavra à educadora Dora Encontre. Deixou que nos entrega várias obras, também educacionais à luz do Espiritismo. E ela nos diz: um fator vital em nossa própria busca por evolução espiritual é o equilíbrio entre os diversos aspectos do nosso desenvolvimento. Sabemos que a intelectualidade sem amor
nos conduz a abismos seculares e que o sentimento desvairado pode nos aprisionar na ignorância e no fanatismo. Sabemos também que, ao longo da nossa jornada evolutiva, devemos desenvolver todas as nossas potencialidades e alcançarmos as condições de anjos em todas as virtudes e de sábios em todas as ciências. Educar, assim, tanto para os fins da existência presente, quanto para as nossas metas eternas, deve ser uma ação que desperte de maneira equilibrada e integrada todas as forças da alma. A educação deve se dirigir ao sentimento e à inteligência. Deve formar pessoas saudáveis da alma e do corpo. Eis o trabalho que nós, educadores espíritas, precisamos fazer. Levar o educando a desenvolver de forma equilibrada todo o seu potencial divino, tanto na área da inteligência quanto na área do sentimento. Esse é o grande fim da educação espírita ou da educação do espírito. Mas temos ainda um outro espírito que agora vai comparecer e ele escreve vários textos na codificação espírita, mas há um de profundo significado que se encontra em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, item 9. O Espírito é Santo Agostinho, quando ele fala da ingratidão dos filhos. É um texto educacional primoroso, mas que não podemos trazê-lo na íntegra aqui. Nós vamos então conhecer uma parte desse texto, mas já deixando o convite para que você leia o texto total lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. E Santo Agostinho inicia falando diretamente para nós espíritas, nós que somos adeptos do Espiritismo. Vamos então às palavras dele. Ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que vê aparecerem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. Que palavras do Espírito Santo Agostinho! Geramos o corpo, não o espírito, que o recebemos.
e não sabemos quem ele é, mas podemos detectar as suas necessidades e trabalhar com ele a nossa missão de realizar a sua educação moral. Se não fizermos isso, o futuro vai nos reservar grandes decepções e muito provavelmente nossos filhos haverão de exercer conosco a ingratidão. Combater o egoísmo e o orgulho, não permitindo que eles se desenvolvam. Tudo isso é educação à luz do Espiritismo. E, finalmente, encerrando estas considerações, vamos passar a palavra ao educador Walter Oliveira Alves, que, aliás, todos devem conhecer e você precisa ler os livros que ele nos deixou publicados. Walter Oliveira Alves nos diz o seguinte: depois de afirmar que o reino de Deus está dentro de vós, Jesus acrescenta: a que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Esta passagem está em Lucas, capítulo 13, versículos 18 e 19. Comenta então Walter Oliveira Alves: a semente pequenina se desenvolve e se transforma em árvore imensa. O reino é, pois, algo que se desenvolve, cresce, se amplia. As qualidades superiores da alma se desenvolvem gradativamente rumo à perfeição. Como a sementinha, que já possui em si mesma as qualidades da árvore adulta, o espírito possui em si mesmo as qualidades da perfeição. O homem é um ser perfectível e carrega em si o germe de seu aperfeiçoamento. No entanto, esse futuro, herança divina recebida do Criador, deverá ser conquistado pelo próprio espírito através do seu esforço pessoal. Assim compreendemos que na educação do espírito precisamos permitir que ele se desenvolva. Podemos então e devemos estimular esse desenvolvimento de todo o seu potencial divino, para que ele se motive e com o esforço próprio alcance com o tempo a perfeição. Olhando não apenas para esta vida terrena, mas para a vida espiritual. Tudo isso que vimos aqui nessa videoaula é a educação do espírito. Vamos agora deixar você com as indicações dos livros espíritas sobre educação que ampliam esta temática, mas também deixando uma pergunta a você. Você está trabalhando realmente para o desenvolvimento da potencialidade divina do espírito, dando a ele a liberdade de crescer com a sua força de vontade? Ou você apenas está dando aula sobre aula para que ele memorize conteúdos, sejam eles espíritas ou outros? Reflita, pense. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Um grande abraço a você. Obrigado por estar comigo aqui nesta videoaula. E até a próxima, o nosso encontro, continuando o curso Educação do Espírito.